Sejam todos muito bem-vindas e muito bem-vindos, né, ao programa da Nina. Hoje com uma dica muito interessante. É muito comum as pessoas terem um pouquinho de dificuldade de entender o que é o trabalho de uma psicopedagoga, o que é um trabalho de uma professora de reforço, né, uma aula particular, e o que é uma psicóloga, né, o trabalho de uma psicóloga. Parece que fica um pouquinho confuso, né, às vezes, para mim também fica um pouquinho confuso. Mas aí eu achei uma profissional que vai tirar todas essas dúvidas aqui para a gente, né? Com muito carinho eu estou recebendo Débora Cacilhas, psicopedagoga do Criativo Brincante. Muito prazer em te receber. Prazer todo meu, uma felicidade estar aqui, obrigada. Que bom, eu fico muito feliz porque a Débora faz um trabalho muito interessante nessa área de psicopedagogia. E aí, Débora, eu já vou te bombardear aqui com essa questão. Manda. É muito comum a criança, né, sobretudo, ser indicada a procurar uma psicopedagoga, e aí os pais acabam levando para uma aula de reforço e acha que está suprindo a necessidade da criança, quando não é verdade isso, né? Explica para a gente qual é essa diferença. Então, vamos lá. A psicopedagogia é um campo de conhecimento muito próprio. Ela tem uma prática que tem seu cunho científico, já está aí há mais de 40 anos fazendo o seu papel na sociedade. E o processo psicopedagógico é um processo terapêutico que se diferencia do psicólogo, principalmente o escolar, e totalmente do professor que ajuda com o reforço. O professor de reforço, ele atua ajudando a criança a conquistar as etapas referentes aos conteúdos escolares. E pode ser uma coisa temporária ou não, né? Mas considerando que durante o 5º ano a criança tem alguma dificuldade com um novo conteúdo, ou ainda ela não foi bem alfabetizada, ainda traz erros de português na escrita, o professor nota. Este encaminhamento, ele pode ser, o professor ele tem esse olhar, essa capacidade de olhar para a criança e dizer se aquela dificuldade de aprendizagem que ela apresenta ali naquele momento, na sala de aula, é apenas uma relação conteudista com a aprendizagem ou se tem algo mais profundo que precisa ser investigado. Quando tem algo mais profundo que necessita investigação, é o psicopedagogo. E o que faz a escola, ou até mesmo em casa, eu acho que os pais podem ter esse olhar de achar que não, uma psicopedagoga é que vai conduzir aí as dificuldades dessa criança. Onde é que está esse link para a gente? Então, normalmente a família, ela observa que a criança tem alguma coisa, mas ela não sabe explicar por quê. Né? Normalmente fala, não, ele é muito inteligente, não, mas ele consegue tirar boas notas em matemática. O referencial é sempre o desempenho da criança na escola em relação à nota. Em português ele vai bem, mas ali especificamente ele não vai bem. Quando ali especificamente ele não vai bem, um professor, um reforço escolar pode ajudar a criança a superar esta questão. Agora, a psicopedagogia, normalmente, existem problemas comportamentais, comprometimentos comportamentais envolvidos. Normalmente, a escola observa que a criança tem muita falta de atenção ou déficit de memória, ou então a criança está muito agitada, ela não consegue se concentrar, ela não tem interesse. Uma hiperatividade, né? Sim, em alguns casos muito evidente, outros nem tanto. Mas observa-se principalmente o desprazer pela escola, pelo aprender. E aí, quando tem essa tristeza, esse desprazer, o psicopedagogo também, a escola, normalmente, aciona a família e coloca esse encaminhamento. E aí, onde é que entra a questão psicológica? Porque também existe essa dúvida, né? Mas meu filho precisa de um psicopedagogo ou meu filho precisa de uma psicóloga? Então, normalmente o trabalho, quando o psicólogo recebe essa criança, aliás, a escola normalmente indica primeiramente para um psicólogo ou para um neuropediatra. Tá? O psicólogo ele sempre vai investigar a criança nas suas questões emocionais, né, com mais profundidade, e o neuropediatra nas questões orgânicas e do neurodesenvolvimento.
a diferença para o psicopedagogo, e tanto o psicólogo como o neuropediatra podem indicar este profissional, está quando não é só a questão emocional que está presente. Existem questões de dificuldades de aprendizagem e essa criança ela precisa voltar a entender em que ponto, né, ela perdeu essa capacidade de desenvolver, de operar o seu próprio pensamento. É assim, é um trabalho difícil, é um trabalho de investigação. Normalmente, a criança que passa pelo psicólogo e pelo neuropediatra, ela não fica muito feliz de passar por mais uma experiência com o psicopedagogo, e o trabalho é sempre em conjunto com todos os profissionais. Dificilmente um psicopedagogo ele atua sozinho com a criança. Dificilmente. Essa criança, como é que a gente identifica quais são os sinais que ela dá, porque em algum momento ela vai dar esses sinais de que ela precisa dessa ajuda? Vamos lá. Então, o primeiro delas é a relação do prazer, como eu falei, da criança em relação à aprendizagem. Ela não quer ir para a escola, ela não consegue avançar na sua alfabetização, porque são pontos que a gente observa da criança desde cedo, Nina. A criança tem como seu primeiro caminho de aprendizagem a família. Dependendo do modo que a família, né, tem aí esse valor de aprendizagem estabelecido, como história, cultura, enfim, a criança absorve isso e nos anos de escolarização, que é a aprendizagem formal, ela vai apresentar. Tá? O que acontece é que, normalmente, a família não consegue aceitar de primeira. Sim. A criança ela vai passando pelo primeiro ano, pelo segundo ano, a escola passa, dependendo da questão, a criança vai avançando nos anos escolares e chega um ponto que é crítico. Então, o que se observa? A criança realmente ela não tem prazer nenhum. Ela não quer fazer os exercícios, ela não se organiza, a escola é chata. Né? A grande maioria fala, a escola é chata. Então, como fazer essa criança ter o olhinho brilhando novamente para a aprendizagem? Mostrar para ela que aprender sobre o mundo, primeiramente, é muito interessante. E a aprendizagem formal, que é a escola, ela acaba sendo reflexo, impactada por este outro olhar de aprender. E aí a gente pode estar falando, então, de toda essa questão da criança que tem o TDA, TDAH, todas essas questões neurológicas podem impactar aí nesse percurso? Então, eu sou uma psicopedagoga que eu gosto de observar a criança, o humano, independente do seu comprometimento. É claro que quando se atua com a criança, se ela já traz algo, né, médico, diagnosticado ou suspeita de família, o nosso olhar, as avaliações psicopedagógicas, elas vão contornando esta possibilidade que nós recebemos, essa demanda, mas nunca é visto neste ponto. A demanda ela é simplesmente para as possibilidades da criança, independente do comprometimento que ela apresente. Porque eu não vou trabalhar com base nessas limitações, porque o comprometimento limita a criança. Sim. Mas se ela pode mais, como é que eu vou saber? Então, lá no Criativo Brincante, o negócio é o caminho de possibilidades, é explorar ao máximo, dar essa oportunidade. Então, vamos falar um pouquinho do seu espaço que você tem, o Criativo Brincante. Quais são as atividades que você promove para ajudar essa criança? É ir para brincar, é ir para aprender? Como é que funciona? É ir para brincar, é isso mesmo. Só que é um brincar livre, espontâneo, direcionado, com uma mediação criativa. Né? Não é recreação, não tem nada a ver. O trabalho psicopedagógico no Criativo Brincante é um processo terapêutico, ele leva tempo, é um processo de 6 meses a 12 meses, depende daquilo que a criança traz de retorno, né, do resultado que ela traz, e o trabalho é feito em conjunto com a família e com a escola. É sempre essa tríade, criança, família e escola, não tem como abrir mão disso, e nós vamos entender exatamente a funcionalidade da família, a modalidade de aprendizagem, né? Enfim, permitir que essa criança brinque e mostre como opera o seu pensamento. Através dessa brincadeira terapêutica,
ela te mostra sinais do que está acontecendo na vida familiar ou na escola? Sempre. No brincar, a criança demonstra principalmente como ela está no social, no afetivo. Às vezes, ela consegue mostrar especificamente em que ponto a aprendizagem deu um nó. Porque o brincar espontâneo, ele vem com uma questão inconsciente. A psicopedagogia ela trabalha com 3 campos de conhecimento, que é a psicanálise, a Pichon Rivière, que vem com a psicologia do vínculo, né, falando sobre vínculo, e nós temos Jean Piaget, que é a psicologia do desenvolvimento. Então, assim, no brincar, questões do inconsciente estão sempre presentes. A criança consegue demonstrar isso para a gente, mas é preciso ter um olhar atento, estudado, principalmente, para que se não utilize isso como recurso terapêutico, porque eu não vou cuidar da criança nessa questão. Sim. Eu simplesmente observo o que ela traz de nível consciente e inconsciente, crio hipóteses e vou desenvolvendo com elas intervenções, brincadeiras, que realmente vão ajudar a criança a elaborar estas questões vinculadas à sua própria aprendizagem. Seria um brincar direcionado, seria isso, se eu estiver errada, você me corrige. Você vai estar ensinando a criança a organizar os pensamentos dela? Perfeito. O brincar, a criança traz esse brincar, mas sempre de uma maneira espontânea, Nina. Eu não levo nada para a criança, é o desejo dela que ela expressa. O Criativo Brincante é um espaço de expressão humana e de liberdade. A criança demanda o seu desejo. E aí, conforme ela diz o que ela quer, eu começo com as perguntas, que é a intervenção. Sim. Mas isso é possível? Como? De que forma? Né? E ela vai demonstrando justamente que ela tem que planejar, se organizar, às vezes ela tem que antecipar. Por isso, situações onde ela implique o próprio corpo, jogue jogos de tabuleiro, de regras, crie novos jogos a partir de peças simples, ou então crie jogos simbólicos, né? Transforma um puff num cavalinho. É neste processo que a aprendizagem acontece. É olhar a criança por todas as dimensões, né? A criança é um ser pluralizado, Sim. Nós somos pluralizados, né? Então, não é só o conteúdo da escola, é principalmente aquilo que o ser humano pode ter de possibilidades e o quanto a gente estimula para isso. É muito comum a gente ver que, geralmente, a criança, quando vai bem em ciências exatas, ela é ruim nas humanas e vice-versa, né? Quando ela é fantástica nas humanas, as exatas têm ali uma certa dificuldade. É possível a gente fazer essa mediação com o seu trabalho? Então, na verdade, esta questão de ser de humanas e ser de exatas é quase uma lenda urbana, né? Assim, existe, porque o que acontece, assim, rapidamente não dá para aprofundar, mas falando de Brasil, né? A questão do fracasso escolar é muito presente. Sim. E a questão da matemática nem sempre foi tão bem trabalhada em todos os lugares. Então, é muito comum que algumas pessoas cresçam com mais facilidade para letras ou para matemática e ciências, mas assim, o prazer pelo mundo, ele vai ser descoberto com a criança se sentindo capaz, autônoma. E aí ela pode seguir para ciências, para o que ela quiser, não tem limite, né? O que acontece é que em algum momento da nossa infância ninguém falou isso para a gente. É verdade. Né? E aí seguimos o fluxo do que, de repente, era mais fácil naquele momento. Sim. Mas com estímulo, de repente, poderíamos costurar áreas e navegar entre todas. Liga uma luzinha, de repente, né? Sim. Há muitas pessoas que são excelentes em português e quando descobrem estatística, né? Não, mas eu sou péssima em matemática. Mas estatística é uma matéria que, quando você entende como funciona, nossa, é apaixonante. Então, o que é que te limitava? É simplesmente o estímulo correto, a observação de um mediador criativo, enfim, um psicopedagogo. Perfeito. Olha, espero que tenha esclarecido um pouquinho o pessoal aí de casa, né? Que fique muito claro, então, que a psicopedagogia, o trabalho do psicopedagogo, não é
de reforço escolar. Reforço escolar é uma outra coisa, né? E aí, Débora, eu queria muito te agradecer, nosso tempo curtíssimo aqui, né? A gente ficaria aqui eternamente conversando sobre o assunto, né? Queria muito te agradecer. Obrigada. E já deixo o espaço aberto, então, para quando você quiser voltar com mais novidades. Muito obrigada, um prazer. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado aí dessa entrevista, né? Fique ligadinho durante toda a programação da Diário TV, que a qualquer momento eu volto com mais dicas para você. Até lá!